programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Conversamos com a Santuza. Santuza é professora da rede estadual e da rede municipal de Contagem, professora de educação física, e foi uma importante dirigente do nosso sindicato, de 1994 a 2005. E a proposta dessa conversa com a Santuza é sobre educação física. Em 2013, o governo do estado retirou mais de 14 mil professores de educação física dos anos iniciais do ensino fundamental. Deixou de fazer quase 3 mil contratos com isso também. Por mais que o sindicato tenha denunciado, tenha tentado discutir na sociedade, o governo ainda mantém essa política. Santuza, é um prazer recebê-la e a gente queria primeiro que você nos contasse a história da educação física na rede estadual. Bia, é um prazer estar falando de um assunto que para mim é muito importante, que foi o meu fazer o tempo todo como dirigente, mas também como professora. O governo tentou já... não tem surpresa nessa atitude do governo. Quando a professora Vanessa era secretária no governo do Aécio, houve essa tentativa. E depois de muita luta, depois de muito debate com o secretário adjunto, o professor João Filopre, o Sindiúte conseguiu manter os professores que eram efetivos e atuavam com as séries iniciais. Porque o governo queria que esses professores efetivos eles deixassem de atuar com a educação infantil e com as séries iniciais e fossem trabalhar com as séries finais do ensino fundamental, pura e simplesmente por uma medida de economia. E depois de muita briga, depois de muita luta, esses professores que eram efetivos ficaram nas escolas, permaneceram. Mas onde tinha o professor designado, o governo os retirou e proibiu simplesmente dessa contratação. Então não vejo surpresa, o governo já tinha essa intenção e agora conseguiu efetivar. Quais são, na sua opinião, Santuza, as consequências dessa política do governo, que atinge diretamente a comunidade escolar, atinge a nossa categoria? Bia, sem fazer a discussão de uma reserva de mercado para a minha categoria, que é de professor de educação física, para mim as consequências são enormes. Primeiro é uma negação de direito. As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles não podem mais brincar na rua. Primeiro, pela especulação imobiliária, não tem campinho de várzea. Brincar na praça, a violência não permite. Então, não podem frequentar clubes, isso não tem acesso. Escolinha de qualquer esporte também não. Resta a educação física da escola. E o governo tira. Olha, se você for debater com um professor que trabalha com alfabetização, ele vai te dizer da importância da educação física. É uma percepção de espaço que a criança perde, ela fica com insegurança, porque o esporte te dá segurança. Ele te dá uma capacidade também de trabalhar com o diferente. Se o esporte é coletivo, imagina a oportunidade que o aluno tem de estar dividindo, tentando conquistar e sabendo, eu sozinho não sou ninguém, eu preciso do outro. Agora, voltando à questão mais importante que eu hoje vejo como consequência direta. O governo está trabalhando numa contramão do Ministério da Saúde. Aí nós vamos entrar na questão da obesidade. Se a criança não faz atividade física, ela vai ficar na frente da televisão, do videogame, do computador e com o celular. E aí, não pode sair, fica ali paradinho, ele vai começar a adquirir um hábito que ele vai levar para a vida adulta. Para mim, é igual a leitura. Se dentro de casa ele vê o pai lendo, ele tem a cultura da leitura, nós poderemos ter um leitor em potencial. A atividade física vai ser a mesma coisa, além dele adquirir a obesidade. Então, o que aconteceu? A legislação hoje proíbe vender guloseimas na escola. Foi uma luta nossa também. Mas aí tira a atividade física. Então, é uma negação de direito
e atinge direto a criança que tem um poder aquisitivo menor. Porque aquele que estuda na escola privada está mantido. E ele ainda tem acesso à academia, ele tem acesso à escolinha de esporte, ele tem acesso ao clube, e a nossa criança que só tem a escola. Como que fica? Santuza, a Secretaria de Educação alega que nos anos iniciais a responsabilidade da educação física é do professor regente. E por isso, então, não seria necessário o professor habilitado. Nós sabemos que desde 2008 existe uma lei estadual que define, que responde pela disciplina de educação física o profissional habilitado em educação física, como tem parecer do Conselho Nacional de Educação na mesma direção. Então, eu queria que você dissesse para quem está nos assistindo qual é a importância do profissional habilitado na área de educação física para atuar nessa disciplina nos anos iniciais, porque dá a ideia de que nos anos iniciais qualquer coisa serve. Então põe uma bola, põe na quadra e isso é educação física. Eu sou professora dos anos iniciais, nós não temos formação específica para atuar com a educação física. Então que importância tem isso? Porque aí a comunidade também entende dessa negação de direitos, né, de você estar privando uma criança de ter um profissional habilitado na área, naquela disciplina. Ô Bia, isso é muito sério. Nós passamos 4 anos na faculdade e normalmente o professor de educação física, ele foi no mínimo um praticante de atividade física. Pode não ter sido um atleta de ponta, mas ele sempre teve o esporte na vida dele. Então você traz com você um conhecimento mínimo, isso depois além da faculdade, né? Mas você já tem um conhecimento mínimo de fisiologia, de anatomia. Então, é essencial esse conhecimento. Uma atividade física, um movimento mal feito, você pode causar uma lesão numa criança, e lesão séria. Eu vejo meus colegas, eu vejo os professores das séries iniciais dizendo: eu prefiro não trabalhar porque eu não sei. Então a criança vai ficar sem. E eu acho que é até interessante essa postura, porque reconhece que o outro está mais bem preparado para aquela função. Então, o que eu vejo nessa postura do governo? Uma posição muito típica de um governo que pensa que investir na educação não é investimento, é gasto. E isso é muito triste. E o pior é que a comunidade não está sabendo disso, porque o governo tem um marketing fantástico. Eu fico querendo conhecer essas escolas que aparecem nas publicidades do governo. Porque, inclusive, eu já ouvi do governo que toda escola do estado tem uma quadra coberta. Eu, há 30 anos, trabalho com educação física na rede estadual. Atualmente trabalho em 2 escolas dentro de Belo Horizonte, que é a capital, e todas 2 não têm quadra coberta. Não tem uma área específica para um bom trabalho. Um bom trabalho que os nossos alunos merecem. E não só merecem, têm o direito. Santuza, a gente fez um estudo através do censo escolar e demonstrou exatamente isso que você está dizendo. 60% das escolas em Minas Gerais, as escolas estaduais, não tem quadra de esporte coberta. A realidade é bem diferente das peças publicitárias do governo. Mas, para a gente finalizar, essa estrutura que a gente está enfrentando, você está dentro da sala de aula, não tem condições de trabalho, a precarização do trabalho na forma como a gente está discutindo. Isso tem alguma coisa a ver com a violência no ambiente escolar que a gente está enfrentando, Santuza? Bia, eu acredito que tem. Porque o esporte é um momento que o aluno extravasa, que ele bota sua energia. É uma oportunidade que ele tem de socialização. E o esporte dá isso, além dos outros benefícios que a gente poderia dizer. É um momento que o aluno tem de compartilhar. Eu acho que é eu não quero dizer
da importância única da educação física. Eu digo sempre, a educação física não é mais importante do que o português, ela é tão importante quanto. Então eu vejo que ajudaria muito se nós tivéssemos condições de trabalhar do jeito que nós sabemos, do jeito que nós gostamos. Mas as condições que nós temos hoje dentro das escolas das redes estaduais não nos permitem. Então eu acho que o esporte seria uma ferramenta essencial para minimizar esse problema da violência dentro das nossas escolas, que tem sido hoje muito difícil para todos nós. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a realidade da rede estadual. O governo retirou mais de 14 mil profissionais, professores de educação física dos anos iniciais, 60% das escolas estaduais não têm quadra de esporte coberta, uma realidade de muita dificuldade. Santuza, muito obrigada pela sua participação. Ô Bia, eu que agradeço e estou disponível para ajudar nesse debate que é tão importante e que às vezes a gente está acostumado com tanta dificuldade nas escolas que o tempo vai passando e a gente vai até acostumando com essas dificuldades. Porque não é só quadra. Nós não temos bebedouros específicos dentro desses espaços, não existe vestiário e não existe material adequado para que a gente faça um trabalho que os nossos alunos merecem.